informações sobre as bimestrais? E aí? Não. Não, né? Então, o Roberto me passou informação. Então, Stephanie, o Roberto me passou informação. Eu não sei se outro professor passou para vocês, mas ele passou novas informações. O que tinha sido planejado inicialmente era você fazer próxima semana um formulário teste e para depois na outra fazer a bimestral. Só que não, ele falou que para esse final de semana, para você fazer logo hoje, depois da aula, lá para as 5 horas, 5 e meia, ele vai postar um link com os formulários para você preencher. Então, basicamente, o teste que a gente já havia planejado vai ser feito no final de semana. É bom assim, final de semana eu vou estar fazendo coisa da escola. Pois é, mas é para adiantar para já próxima semana, se possível, vocês já começarem a fazer as bimestrais, né? Porque já está bem, bem atrasado mesmo, né? Não, daqui a pouco, chega na bimestral 2 e vocês ainda vão fazer a 1. Então vamos lá, pessoal. Vocês já sabem, né, como é que funciona a questão da chamada. Vamos lá, vou dizendo os nomes, você dá só um oi para eu saber que você tá aí. E Alberto, dá um oi pra gente aí, Alberto. Arthur, Camille, Evelyn, Evelyn tá aí? Evelyn Paz. Oi, tô. Ah, tá. Gisele, Ian, Ingrid, Ítalo, Joana, João Lucas, João Lucas tá aí. Matheus, José Matheus, Júlia Evelyn. Pronto, só o Matheus que não respondeu até agora. Então, Júlia Evelyn já foi, né? Laura e Lavínia. Pronto, Matheus respondeu. Laura também, Lavínia também. Pronto. Letícia 1 e 2. Pronto, Letícia, as duas. Pronto. Lisa, Lívia, Maria Clara, Maria Clara, Maria Lúcia, Sara, Sara tá aí. Sara, Oi, tô presente. pronto, Stephanie e Thiago. Pronto. Professor, a Sueli não tá porque ela não está se sentindo bem. Ela tá doente. Ah, tá. A Johanna, né, que você tá falando? A Suiane também. Oh, desculpa, as duas, né? Johanna e Suiane. Deixa eu anotar. Sim. Tá certo. Pronto, anotei. Pessoal, onde é que a gente tinha parado, né? A gente tinha parado. Nós estávamos fazendo como se fosse uma análise, né, do texto da página 24. Então, você está aí com o seu livro, né? Já vai aí abrindo de novo na página 24. E que a gente tinha algumas questões de interpretação, né? Que, como eu diria, já vou adiantando, né? É o padrão que está na bimestral. Eu já havia falado isso, né? O nível de interpretação de texto, ele está assim. E desse nível aqui, tá? Não está muito fácil, mas também não está muito difícil, tá? Mais ou menos nesse nível. Que também é mais ou menos o mesmo nível que você vai encontrar nas provas do Enem, né? Nas interpretações de texto do Enem. Vai estar nessa lista. Ô, Patrícia, eu falei, tá? Teu nome? Deixa eu ver. Coloquei, tá, Patrícia? Pronto. Então, aqui a gente tem, né? Como a gente já traduziu o texto, a gente já discutiu sobre ele, a gente discutiu algumas palavras. O que a gente tem para hoje é o seguinte: para que a gente vá respondendo junto só a questão um, que no caso é a questão correspondente. Aí depois eu queria falar um pouquinho sobre esses aspectos culturais, né, para encerrar o capítulo, porque é a última folha do capítulo, para que a gente, se possível, já comece Professor, hoje alguns elementos do próximo capítulo, tá? Pronto, professor, que Stephanie, pode falar. página é mesmo? Página 24, tá? 24. Pronto? Sim.
Pronto, deixa eu aceitar o Vitor aqui. O Vitor entrou. Pronto, pessoal. A primeira pergunta, né, baseada naquele texto, que relembrando, o texto ele falava sobre, era aviso sobre as consequências, né, do vício em videogames, né? E o texto ele dividia essas consequências em dois níveis. Seriam os sintomas, né, e os sinais físicos e os sinais emocionais do vício em videogame. Então, a primeira pergunta diz o seguinte: marque as palavras com seus significados correspondentes. Então, detalhe, como é que você vai fazer isso aqui? Aqui a gente tem a coluna que está as letras, né, de A a F, você tem a palavra e a coluna em branco, na verdade, é o nome daquele sintoma, a explicação daquele sintoma. Tá? Por exemplo, diz o seguinte: a letra A, que fala assim, restlessness, que é irritação. Então você vai buscar, a gente vai buscar, na verdade, nós vamos buscar nessas opções de baixo qual dessas frases expressa essa irritação falada no texto. Tudo bem? Pronto. Então vamos lá. A gente tem o primeiro espaço que diz o seguinte: a condition marked by recurrent severage headache, often with nausea and vomiting. Ou seja, como é que a gente pode interpretar isso aí? Vamos lá. Uma condição marcada por... Eu vou ajudando vocês no chat, tá? Tem essa palavra aqui que eu vou entregar para vocês, que é a palavra headache, tá bem? Headache quer dizer dor de cabeça. Na verdade, tudo que tem o sufixo ache, se escreve assim, quer dizer dor de alguma coisa. Qualquer coisa, para pegar qualquer parte do corpo. Por exemplo, mão. Se eu colocar handache, dor. A gente usa para indicar dor. Tá? Qualquer coisa que tem ache no meio é dor. Tá? Então, a primeira a gente tem o seguinte: uma condição marcada por permanente dor de cabeça com náuseas e vômito. E aí, no texto, onde é que a gente acha sintomas desse tipo? Vamos lá, você pode usar o chat ou o microfone, tanto faz. Vamos lá, de novo, vamos voltar para o texto, né? Dá uma dica. Porque se é dor de cabeça, então você pensa, será que é um sintoma emocional ou dor de cabeça é um sintoma físico? Se você chega à conclusão de que é um sintoma físico, então você automaticamente você já elimina aquele primeiro tópico. Né? Então agora você já sabe exatamente onde é que está a resposta. Está no segundo tópico. Deixa eu ver, quem entrou foi a... Então é o B, né? Deixa eu só ver aqui quem entrou, tá, Stephanie? Foi a Yasmin, né? Deixa eu anotar aqui a da Yasmin. Pronto, algumas pessoas colocaram a letra B. Deixa eu ver aqui no chat. Tu colocou qual, Stephanie? A letra B, a mesma que o Ítalo botou aí. Então você acha que é irritabilidade, né? Na verdade, não, pessoal, não é, tá? Vamos atentar aos detalhes, tá? Vou repetir de novo a tradução da frase, da primeira frase, né? Que diz o seguinte: uma condição marcada por permanente ou severa dor de cabeça com náuseas e vômitos. Será que irritabilidade causa isso? Será que não existe um outro sintoma? Você vai buscando pelos seus conhecimentos gerais mesmo. Por exemplo, você tem ali, pronto, alguém falou F. Não, vamos lá. Para quem achou que é, vamos voltar para o texto e vamos encontrar onde é que tem esse carpal tunnel syndrome, que é sobre a síndrome do túnel carpal, né? Lá em cima diz o seguinte: o síndrome do túnel carpal é causado pelo uso em excesso do controle ou do mouse. Então já dá para ver que ele é um sintoma físico, mas na mão. Ou seja, então não tem nada a ver, tá bem? Ô, João. De novo, vamos repetir. Presta atenção nas palavras. Está falando sobre dor de cabeça, náuseas e vômito. Essa letra F é uma dor na mão, tá? É gerada pelo uso do mouse. Pronto, vou dar uma dica. Só você pensar, enfim, tem aqui dor de cabeça. O que é que pode causar dor de cabeça? Uma excessiva concentração nos olhos.
É a D, né? Não, não é a D, é a E, porque eu tiro por Exato. mim, quando eu passo muito tempo olhando no telefone, dá dor de cabeça. Pronto, mas essa informação, ô Stephanie, ela está no texto. Se você for dar uma olhadinha no segundo tópico, abaixo de fatigue, diz o seguinte: migraines due to intensive concentrations or eye strain. Ou seja, migraines, que é enxaqueca devido à intensa concentração dos olhos. Então, no caso, é só você associar intensa concentração dos olhos, enxaqueca, que eu já havia traduzido na aula passada essa palavra, com dor de cabeça. Então, tá mais nas palavras-chave, entende? Então, pessoal, esse primeiro espaço é a letra E, tudo bem? Que é migraine, isso aí, Ítalo. Deixa eu deixar aqui. Eu também já Pronto. tinha falado. Sim, foi, eu vi, Stefano, tá? Mas é isso aí, vamos com calma, né? E também na prova, pessoal, vamos com calma também, tá? A interpretação de texto é assim mesmo. Tem coisa que parece que é e não é. Espero que vocês tenham a mesma calma que vocês possam ter agora, tenham na prova também, que vai dar certo. A segunda diz o seguinte: feeling nervous or bored and tending to move around a lot. Isso significa o seguinte, assim, detalhe, e as perguntas eu deixei em inglês, mas eu coloquei a tradução, tá, em português. Então, pelo menos as perguntas da prova são todas nas duas línguas. Então, você não vai ter problema de traduzir as perguntas. Diz assim, sentir-se nervoso ou aborrecido e com tendência de se mover demais. E aí no texto? Agora que é a B, né? Não, Irritabilidade. Stephanie, eu acho que você não entendeu. Eu estou lendo os espaços em branco, tudo bem, Stephanie? Ah, eu achava que era os itens. Isso, pessoal, por favor, tá? Deixa eu especificar. Acho que alguém mais não entendeu. Pessoal, eu estou lendo os espaços em branco, essas bolinhas que estão em branco, e você vai buscar nas letras qual letra se encaixa aqui. Agora ficou claro? Sim, Tudo bem, Stephanie? o senhor pode repetir de novo? No caso, pronto. Diz o seguinte: sentir-se nervoso ou aborrecido e com tendência, né, a mover-se de um lado para o outro, ou mover-se muito, qualquer sentido desse dá certo. Pronto, eu já vou dar uma dica para vocês. Isso provavelmente não é uma questão física. Se você se sente irritado e nervoso, provavelmente é um sintoma emocional. Então, tu já elimina aquele segundo tópico e tu vai focar no primeiro. Então, com certeza, a resposta está nesse primeiro tópico. Ah, B, colocou B, que seria irritabilidade. E vamos ver, né? Detalhe, restlessness quer dizer irritação, tá? Quer dizer, desculpa, inquietação, tá? E quando você vai de um lado para o outro, é uma coisa muito mais de sentir-se inquieto. Você não está parado, você está inquieto. Então, essa letra é igual o João colocou, restlessness, que significa inquietação, tá? Porque você está se mexendo de um lado para o outro. o Então, professor ouviu o que eu Oi, falei antes? O professor ouviu o deixa que eu eu ver. falei antes? Que eu falei que eu Não, disse que repito. era letra A? Sim, eu Ou vi só a, o João colocando. ou a internet falhou do senhor? Pode ter Que eu sido. sou. Eu não ouvi. Eu não ouvi, Ah, tá, Stephanie? antes eu tinha falado a letra A. Pronto, mas é o seguinte, então a sequência até agora, vamos por partes, tá? A sequência é a seguinte, a primeira é a letra E, a segunda é a letra A, tá? E e depois é um A, tudo bem? Pronto, a gente tem agora a terceira parte em branco que diz o seguinte, é o estado de estar em um lugar ou uma situação separada dos demais. E aí, que sintoma é esse? C. Ó, boa, muita gente colocando C, que é isolation. E alguém discorda, alguém colocou outra coisa? Isolation, isso aí. Ítalo, João Lucas. Essa aí tá bem razoável, né? Porque você está dizendo o seguinte, né? Estado de estar em um lugar ou situação distante dos demais. Então, você é meio que questão de lógica, né? É isolamento, né? Então, é isso aí, a letra C.
Certíssimo, letra C. Pronto. Aqui a gente tem a segunda que diz o seguinte. Então, a sequência, né? E, A, C. Vamos lá. A próxima diz o seguinte. Uma condição que causa dor e fraqueza no pulso, na mão e nos dedos. Detalhe. Só pelo sintoma você já vê que é um sintoma físico. Não tem nada de emocional, né? Vamos lá, colocando aí no chat. Stephanie F, Ítalo F, João Lucas F. No caso, vocês acham que é a síndrome do túnel carpal. Exatamente. É tanto que se você voltar para o texto, lá onde tem Carpal Tunnel Syndrome, diz o seguinte: caused by the overuse of a controller. Né? É isso aí, Elisa. Isso mesmo. Pronto, a resposta, de fato, é a letra F. Pronto, a gente tem as duas últimas. A seguinte diz assim: é, onde é que tá? Pronto. Tendência de excitamento ou aborrecimento, impaciência ou raiva. E aí? Dá para ver que é um sintoma agora emocional. Né? Não tem nada a ver de físico, então vai para o processo de eliminação. É emocional. Então, no caso, é irritabilidade. Exatamente, pessoal. É isso aí. No caso, é irritabilidade, letra B. Então, você percebe que a resposta fica meio caminho andado quando você identifica em que parte do texto ela está. Tipo, interpreta a sentença e tu já elimina boa parte do texto, né? Pronto. O último tópico diz o seguinte: o estado de estar muito cansado o tempo inteiro. Foi o que sobrou, né? Foi o que sobrou, que no caso é fadiga, né? Fatigue do inglês, né? É isso aí, pessoal. Se, assim, de vocês, coloquem no chat, vocês acharam esse nível de interpretação aqui difícil? Como é que foi para vocês? Foi difícil? E aí, comentem, tá? Achou fácil, João? De boa, Ítalo. E aí, os demais? Pronto. Fácil? Não, fácil, boa. Então, assim, tá nessa pegada, tudo bem? A prova tá nessa pegada mesmo. Há uma ou outra que eu deixei um pouquinho mais complicado para. Sim, sim, Ítalo, é mais difícil na tradução, tem razão. Isso, como eu falei, tu não precisa traduzir, beleza? Tu só precisa achar a informação certa na parte certa do texto para tu fazer a ligação de ideias. No geral, essa é a habilidade que eu quero que vocês desenvolvam para fazer a prova, ou então para o futuro de vocês mesmos, né? Fazer o Enem futuramente. As questões é basicamente só isso, né? Então vamos lá. Alguma dúvida sobre a interpretação de texto, alguma observação? Porque senão a gente já passa agora para a página 25. E aí, alguma observação? Dúvida? Pronto. Pronto, vamos lá, né? Então, aqui a gente tem página 25, saiu da sala, foi João Lucas ouvir. Então aqui a gente tem página 25, que a gente tem aqueles tópicos, né, que todo final de capítulo tem, né, aspectos culturais. Lembrando, os aspectos culturais do capítulo passado estavam relacionados com os fatores que tornaram o inglês uma língua franca, né? Aqui a gente tem um outro tópico mais específico. Diz o seguinte: Reasons why English is so important for science. E aí, pessoal, só pelo título, o que vocês acham que isso vai tratar? Diz o quê? Reasons quer dizer razão, tá? Então, as razões. Pronto, e aí? Cri, cri. Tá, pessoal, vamos lá. Essas são as razões, né, que fazem o inglês ser tão importante para a ciência. Inclusive, eu acho que a gente debater esses pontos vai tirar algumas dúvidas de algumas pessoas, porque algumas pessoas perguntam: para que a gente aprende inglês na escola? Né? Se eu não vou para os Estados Unidos, né? Muita gente ainda tem essa mentalidade de que você aprende inglês para ir viajar. Cara, não tem nada a ver. A verdadeira razão para que você aprenda o inglês na escola está relacionada com a difusão do conhecimento científico, tá? E é isso que eu vou explicar aqui. Do conhecimento científico. Pronto, a gente tem
o primeiro tópico que diz o seguinte: English is simply the most spoken language in the world, tá? Inglês é simplesmente a língua mais falada do mundo. Tá, isso aqui pode gerar alguns conflitos em você, porque a gente fez uma atividade que a pergunta era o seguinte: se era para marcar verdadeiro ou falso, se o inglês era mais falado por não nativos que por nativos, tá? Quero dizer que essa informação aqui do livro ela não está contrariando, tudo bem? O inglês é sim, hoje a língua mais falada do mundo. Tá? Se você pegar o uso massivo que os nativos têm do inglês e somar com um pouquinho do inglês que você vai achando em cada país, aí você chega à conclusão que, de fato, né, o inglês é a língua mais falada do mundo. Isso não quer dizer que não nativos falem mais do que nativos, tá? Então, essas duas informações elas não estão conflitando, tá? Elas complementam uma a outra. Então, por outra razão, é muito simples. Né? Se você tem uma língua que é universal, digamos assim, que todas as pessoas precisam aprender, isso automaticamente te induz a perceber que a circulação do conhecimento e a circulação da informação, ela pode chegar a todo mundo. Você pode estar lá no Alasca, você pode estar na Austrália, no Japão, no Peru, e você vai ter acesso à circulação de informação. Então, isso é importante para a ciência, porque a ciência se utiliza dos veículos de comunicação para difundir o conhecimento. E você tem uma língua para isso, tipo assim, é o caminho quase todo andado, né? O segundo tópico diz o seguinte: in general, sciences all developed in English. Ou seja, em geral, a ciência é toda, aqui ela está meio genérico, né? Toda desenvolvida em inglês. Bem, é quase isso, tá? Os termos científicos hoje, boa parte deles são em inglês. Outros tempos, bem antigamente, lá no mundo antigo, os termos eram em latim. Né? Só que hoje, porque naquela época o latim era a língua mais falada, né? Hoje em dia é o inglês. Então a tendência é que os termos médicos, até nomes de algumas doenças, comecem a ser desenvolvidos em inglês. E outra razão é que as grandes universidades de ciência do mundo, você, por exemplo, tem os Estados Unidos, que em termos de ciência é um dos grandes produtores de ciência do mundo, tem a Inglaterra, que também ela tem. Cara, a Inglaterra, porque muita gente não conhece, mas você tem ali Cambridge, que é uma universidade que difunde conhecimento científico para o mundo inteiro. Você tem a Austrália, tem uma universidade chamada Melbourne, que também, em termos de ciência, ela é bem vista pelo mundo inteiro. Então, boa parte da pesquisa científica é de fato feita em língua inglesa, né? Vamos lá, a gente tem o tópico 3, que diz o seguinte: let's assume you are a Brazilian scientist and someday you are sent to US, tá? You will get in deep trouble if you don't know the language. Ou seja, vamos assumir, né? Vamos supor que você é um cientista brasileiro e algum dia você é enviado para os Estados Unidos. Você se encontrará em profundos problemas se você não souber a língua. Essa, para mim, é a razão. Ciência. Cadê? Perdi. A ciência descobre coisas o tempo todo e a maior parte delas é nomeada em inglês e em latim. Eu até já comentei brevemente sobre isso, tá? Então acho que nem preciso repetir. Tópico 5 diz o seguinte: o inglês é a língua mundial dos computadores da internet. E, de fato, se você é uma pessoa que gosta de programação de jogos, programação de sites, você já deve ter percebido que tudo que a gente vai fazer em termos de robótica, engenharia mecânica, os termos são em inglês, né? Então é por isso que o inglês se tornou, digamos, a língua mãe da robótica, a língua mãe dos computadores. E para quem aí está tentando vislumbrar um curso para fazer no futuro, pessoal, é o seguinte: por mais que hoje não seja uma influência tão grande, mas a área da tecnologia tá? Então, assim, é uma dica, tá? Hoje em dia, o pessoal da TI, né, tecnologia de informação, o pessoal não leva muito a sério, porque o pessoal acha que não vai levar para lugar nenhum, mas no futuro vai. Tenho quase certeza, tá? No futuro, trabalhar com questões de tecnologia, programação de programas, programação de jogos, programação de sites, vai dar muito dinheiro. Bastante dinheiro. Então, vamos lá. Tópico 6, né? A razão número 6, porque o inglês é tão importante para a ciência. Diz o seguinte: o inglês, portanto, está presente em todos os campos do conhecimento. Pronto, aqui
Inclusive, isso aqui que a gente está, né? A gente está usando um aplicativo chamado Google Meet, né? Literalmente Google Encontros ou Google Reuniões. Até o nome do aplicativo que a gente está usando está em inglês. Então tá aí, tá provado, né, que a língua da tecnologia é o inglês. Pronto. Essa razão é que todas as áreas do conhecimento, o inglês está presente em todas as áreas do conhecimento. Inclusive, isso aqui é também questão de lógica. Porque imagina só, vamos supor que a gente está em um problema mundial, imagina o coronavírus, pronto. Aí você tem os cientistas do mundo inteiro tentando desenvolver a cura ou tentando desenvolver métodos maneira vão dar sua contribuição científica. Agora imagina só, que você, para se apropriar desse conhecimento, você tivesse que aprender cada uma dessas línguas. Imagina, para você estudar a pesquisa dos russos, você tinha que aprender russo. Para estudar sobre as descobertas na Colômbia, você tinha que estudar espanhol. Você tinha que estudar inglês para estudar como cientistas americanos estão trabalhando. Simplesmente, isso lesaria todo o processo da difusão do conhecimento. Porque imagina, você tem que aprender várias línguas para poder ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Então, aí vem a importância de a gente ter uma língua só, que ela sintetiza, né, que ela une todo o mundo. Porque todo mundo, todas as descobertas do mundo, elas podem ser compartilhadas na mesma língua. Então, o cara russo ali descobriu uma cura, aquele primeiro artigo vai estar no inglês, ele vai ser disponível para o cara lá na Colômbia, que também estuda inglês e vai ter esse acesso. Então, literalmente, a importância de ter uma língua universal conversando comigo, né? Ela que, por medicina, aparentemente tem nada a ver com língua e tal. Ela disse que ela já teve que ler artigos em inglês e apresentar artigos em inglês. O que você precisa no mundo acadêmico, isso vocês vão descobrir quando vocês estiverem na faculdade, tá? Uma coisa muito importante é você ter fontes de conhecimento. Quando você vai fazer um trabalho acadêmico, que é muito mais elaborado que o trabalho do colégio, você precisa de fonte científica. Você precisa pegar um livro daqui, um livro dacolá, e você precisa fazer uma tese cheia de fontes científicas. E muitas dessas fontes, né, muitas das descobertas mais recentes naquela área que você está estudando, não existe tradução. Então, assim, foi muito interessante ela ter compartilhado isso comigo, porque ela teve que ler muita coisa em inglês, e até ela pediu minha ajuda para traduzir algumas coisas. Então, para tu ter uma ideia, não importa a área do conhecimento que tu vai seguir quando tu for para a faculdade, o inglês ele vai te conectar com fontes que as outras pessoas, talvez, que não entendam inglês, não vão ter. Então, assim, o inglês na tua vida vai ser sempre o teu diferencial. Tu vai razão principal, cara, a grande razão, tá? Não responda mais que ir para os Estados Unidos, tá? Se você quiser ir, tudo bem, mas não é a principal razão. Então, vamos lá. Algum comentário, alguma pergunta sobre o que a gente acabou de discutir? E aí? Não, né, Ítalo? Alguma observação, tal, qualquer coisa, qualquer comentário, pessoal. Professor, como é que, tipo, o inglês é uma língua universal, tipo, você, Peço muita mesmo, participação. É porque eu não mesmo quero falar sem, sozinho, entende? Vai lá, mesmo então. sem você saber, tipo assim, nós no dia a dia, a gente convive com o inglês mesmo sem querer. Tipo, nos aplicativos, no nome das coisas, isso. E outra pergunta sem nada a ver, porque tava falhando, quando o senhor tava falando, que área era dessa pessoa que fez as pesquisas e precisou da ajuda do senhor? Uhum. Peraí, como é que é? Foi só uma pergunta, Stephanie? A pergunta que eu quero Eu não entendi. fazer Repete é só o finalzinho do porque a final. internet está falhando. Que área era da pessoa que o senhor ajudou com a Medicina. tradução, né? Medicina. Opa! Gostei, viu? Aí eu vi um vídeo mesmo que é muito importante em medicina, porque eu pretendo fazer medicina, aí é muito Aham, importante, porque tem muitos artigos dos médicos que não são traduzidos. exatamente.
Eu diria que a língua imediata da tradução é o inglês, é a língua primeira, tá? Se traduz primeiro para inglês do que para qualquer outra língua, tá? E daqui que você espere sair uma tradução para o português para que você consiga entender alguma coisa, olha, vai ser um prejuízo muito grande. Então, assim, pessoas mais velhas, tá? Porque elas têm algumas espécie de aversão. Exatamente, elas entendem que não é tão importante, porque elas viveram em uma época em que esse mundo acadêmico não era tão difundido, o conhecimento acadêmico não era tão importante, né? Hoje, faculdade é uma coisa que todo mundo quer fazer. Então, é muito comum que os mais velhos não consigam ver importância no inglês. Inclusive, são aqueles pensamentos, né, da geração, coisas sobre tecnologia, né? Que a gente está vivendo uma época que o que está salvando a gente é a tecnologia. E há um tempo atrás, os mais velhos, a tecnologia não vai levar para lugar nenhum, serve de nada, é besteira. E aí, a gente está num problema aí mundial e a tecnologia é o que está salvando a gente. É o nosso principal suporte, né? Então, com o tempo, no futuro, o inglês também vai ser esse suporte que vai salvar muita gente, né? Principalmente para você que quer ir para o mundo acadêmico. Pronto, aí, Ítalo, como assim, expose? Não entendi. Pronto, vamos lá, né? Deixa eu ver aqui que hora. Até 3h55, certo? Pronto, dá tempo. Pessoal, vamos lá. Eu queria só explicar um pouquinho para vocês como é que fica a atividade para casa, tá? É a última atividade do capítulo. Tá travando, Stephanie? Agora, tá normal? Voltou ao normal? Pronto, voltou ao normal? Só explicar, pessoal, na página 26 de vocês, tá? Eu vou explicar a atividade, que é a última atividade do capítulo, tudo bem? Então, peguei o livro, coloco na página 26, para a gente fechar o capítulo e a gente já vai, próxima aula, a gente já começa o capítulo 3. Pode ser, pode ser. Mas a minha também estava falhando um pouquinho. Então, a atividade é o seguinte, baseado no texto da página anterior, na verdade resume tudo que a gente discutiu. Crie seu próprio videogame com todos os mecanismos, programação e jogos disponíveis. Use sua imaginação e crie o jogo do futuro. Então, é uma atividade leve, você basicamente, baseado em tudo que a gente discutiu, você vai criar, você vai idealizar um jogo. E como suporte, você pode usar o jogo da página anterior, onde tem esse tópico Lighter Side. Vou até digitar aqui no chat. Tem um textozinho chamado, nesse tópico Lighter Side. Você dá uma lida nele, tá em casa. Depois que você lê, você vai para a questão da página 26, que é baseado nesse texto. Para você desenhar. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu dou uma segunda opção, tá? Tá, Isabelle, alguém tinha me avisado isso. Pessoal, como nem todo mundo gosta de desenhar, eu deixo você também escrever, tá? Escreva sobre um jogo que você criaria, tá? Você pode escrever se você não quiser desenhar. Eu deixo as duas opções para você, tudo bem? Então, alguma dúvida sobre a atividade ou alguma sugestão? Como eu falei, não. Vamos lá, pessoal, dá a opinião de vocês, porque a opinião de vocês a gente pode mudar tudo, tá? Dependendo do que vocês acharem. Então, pronto. Não, né? Então, ficamos acertados sim. Próxima aula, próxima semana, vocês entregam essa atividade pelo Google Sala de Aula. Então, pessoal, a minha hora já passou. Eu vou aqui para não me atrasar do oitavo, tá, pessoal? Até mais, tá? Até a próxima semana. E a gente se vê com novo conteúdo. Tchau.